Olá, alunos. Meu nome é Maria de Lourdes de Araújo Trindade. Nós vamos nos encontrar em 12 aulas, desenvolvendo e refletindo sobre conteúdo, método e prática do ensino da História e Geografia. Nós que somos da educação, sabemos o quanto é importante essa matéria. Você sabe por quê, não é? Porque ela lida com duas áreas do conhecimento, que são a história e a geografia. E quando a gente conversa com as pessoas e levanta opiniões sobre, nós temos muitas falas controversas. Eu detesto geografia. Aquela professora me fazia decorar os questionários. Não, eu adoro história. Eu tive um professor que foi maravilhoso. E copiar mapas, Deus me livre. Inclusive, quando me perguntam, você é professora? Professora de quê? De História e Geografia? Aí sempre as pessoas dizem, ai meu Deus, era um terror. Ai meu Deus, era muito bom. Isso tudo está relativo à forma como o professor trabalha essas duas áreas. Por isso que nós que vamos trabalhar com o ensino fundamental 1, nós precisamos ter claro quais são as metodologias, as formas melhores e como a própria ciência está nos indicando o trabalho dessas duas matérias. Por isso, a nossa aula de hoje, ela vai tratar da trajetória da história e geografia através dos tempos. Vai falar das correntes de pensamento, o positivismo e o marxismo. Vai falar também, vai mostrar como as crianças veem a história e geografia. E, por fim, nós vamos trazer a metodologia de trabalho da história e geografia dentro das salas de aula, na primeira fase do ensino fundamental. Então, nós vamos começar, vocês já devem ter visto que eu dei um título, né? Tempo de Mercúrio, tempo de Vulcano. Você vai dizer assim, professora, você foi puxar os deuses do Olimpo lá para começar? Pois é. Não foi bem eu não, né? Foi um autor maravilhoso que eu recomendo para vocês, que é o Ítalo Calvino, que escreveu as 6 propostas para o próximo milênio. Um livro imperdível, que eu também recomendo que vocês leiam. Ele tem outros, mas esse é fundamental, em que ele trabalha quais são as necessidades do homem, das atividades, das formas de pensamento para enfrentar o século XXI. Então, nesse processo, ele trouxe os 2 deuses, um grego e um romano, e nos mostrou que para cada tema são necessárias versões, formas de ler. Então, Mercúrio e Vulcano. Mercúrio é o deus grego da eloquência, da arte de falar, né? E que ele, dentro do Olimpo, ele tinha a função de comercializar. Vocês podem ver aqui na imagem que ele está numa posição de corrida. Então, para essa função, quais seriam as características que ele deveria ter? Ele tinha que ter uma sintonia, porque ele tinha que estar em contato com quem comprava, com quem vendia. Ele tinha que ter a participação para poder fazer o convencimento das pessoas. E ele tinha que ter a eloquência, né? A eloquência, que é aquela forma que vai ser desenvolvida e aproveitada com a característica que ele tinha, que era a arte de falar. Então, para cada função, características são necessárias. A gente espera respostas. Do mesmo modo, nós temos aqui Vulcano. Vulcano já era um deus romano. Ele já trazia a característica de trabalhar com os metais. Convencionou-se dizer que ele era o deus do fogo. E ele trabalhava com o ouro, com a prata, com o ferro. Bem, para trabalhar com metal, ser responsável por todos aqueles construções bonitas e exuberantes do Olimpo, as armas dos outros deuses, Vulcano trazia
uma necessidade de característica. Qual seria essa? A primeira delas seria a sintonia. Ele precisa ter precisão para poder colocar o metal, esculpir de uma maneira correta. Ele tinha que ter a focalização, ele tinha que delimitar. Então, novamente, como nos disse Calvino, para cada ideia, para cada função, necessidades e características são importantes. Eu usei a mitologia para trazer como exemplo, mas também a gente pode fazer com a arte. Vamos apreciar dois quadros de um autor que eu tenho certeza que todo mundo conhece? Vamos lá? Por exemplo, vocês já olharam, já devem ter visto esses quadros em algumas exposições. Então, por exemplo, eles foram pintados por Salvador Dalí. Lembram do Salvador Dalí? Aquele dos bigodes arrebitados? Pois é. Salvador Dalí, ele trouxe o surrealismo. O que é o surrealismo? O surrealismo foi um movimento contrário à precisão do racionalismo. Ele não queria mostrar as coisas como elas eram realmente, ele queria mostrar o entendimento que ele tem das coisas. E ele fez dois quadros importantes que trabalham com o tempo e com o espaço. Nós vamos começar com o do tempo. O do tempo, você veja, ele se chama Persistência da Memória e foi pintado em 1931. Ele retrata toda a preocupação humana com a passagem do tempo e com a memória. Observe que ele tem os relógios derretidos, né? Tem até um rosto caído aí no chão com relógio sobre ele, que é o próprio Dalí que traz essa preocupação. E nesse relógio em cima da mesa, nós vamos encontrar um inseto. Esse inseto mostra que o tempo passa, independente da nossa vontade. Então, quando Dalí pensou em retratar o tempo, ele trouxe elementos, o relógio, o inseto, a coisa do tempo desmanchando-se, né, através dos relógios. Então, isso aí representa essa preocupação universal do homem com o tempo e com a memória. O outro quadro dele, que é esse aqui, chama-se, tem um título grande, A Criança Geopolítica Assistindo o Nascimento do Novo Homem. Ele foi pintado em 1943. Essa data, de algum modo, lembra você alguma coisa. Essa data nos lembra o final da Segunda Guerra Mundial, que os experts, né, da análise política diziam que após a queda do fascismo, nós íamos ter um novo mundo. Dalí não concordava com isso. Dentro da análise dele, parecia até que ele era um visionário, porque depois no fim da Segunda Guerra, ao final da Segunda Guerra Mundial, logo depois começa a Guerra Fria, aquela coisa de míssil para cá, míssil para lá, União Soviética versus Estados Unidos, o mundo sempre sob tensão. Quer dizer, ele tinha era um pouco visionário. E ele disse não vai haver um novo mundo. E aí ele pinta esse quadro. Esse quadro, ele tem a característica de mostrar o sofrimento. Vocês observam que a América Latina, o continente americano, ele está sangrando. A própria África traz uma lágrima, que é o tempo da descolonização, a necessidade da libertação daqueles povos do domínio europeu. Então, ele nos mostra, a partir de ícones, que esse novo homem que está saindo dessa casca, né? O globo ele transformou numa forma oval, e aí ele traz esse homem surgindo, e a criança, de certo modo, com a mãe, ela está observando esse nascimento. Esse homem vem com uma série de questões.
Então, reafirmando também na arte, no trabalho, as palavras de Calvino. Para cada situação são necessárias características, respostas, simbologias. E na arte a gente viu, através desse trabalho do Dalí, a simbologia da ideia que ele queria nos passar. Pois é, aproveitando a ideia tanto da arte quanto dos deuses grego e romano, nós vamos trazer para a geografia. Os pensadores da geografia e da história, através dos tempos, deram respostas, apresentaram linhas e enfoques que eram importantes para as questões da época. Traziam formas de refletir o tempo, a história, do espaço, a geografia, resultando diferentes tipos de ensino e aprendizagem. E isso, na verdade, está presente na maneira como os alunos vão entender as matérias. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui algumas ideias e falas de crianças. Né? Por exemplo, as crianças estão reunidas, se dá uma questão de debate para que elas falem o que elas pensam, e eu coletei de duas, né? A Alzira, de 9 anos, e o Paulo Lourenço, de 10. A Alzira nos disse o seguinte, que a história é uma coisa criativa. Ela gosta de imaginar os tempos antigos e as pessoas como elas eram. Também gosta de imaginar o local, né? Ela gosta de mergulhar na máquina do tempo e levar para datas importantes. Quando a gente escuta o depoimento de uma criança como a Alzira, de algum modo a gente sabe, esse professor, ele encanta, né, no trabalho dele com a história, ele faz a criança viajar. Quando, por exemplo, o Paulo Lourenço, que já é um outro aluno de 10 anos, ele já disse o seguinte, é a matéria que fala de acontecimentos importantes do passado, que sem eles nós não seríamos nada. Quer dizer, esse menino, ele já traz uma ideia que talvez a escola dele trabalhe com o fato como a coisa mais importante. Embora o que ele tenha dito tenha uma lógica, porque os feitos, né, eles vão construindo, tecendo um quadro que vai ser o processo pelo qual nós vivemos. Mas nós sentimos, por esses dois depoimentos, da Alzira e do Paulo Lourenço, que são trabalhos diferenciados dentro da sala de aula. Agora, vamos pensar sobre a geografia, né? Como é que a geografia ela é vista pelas crianças? Então, eu peguei o do Gustavo, de 10 anos, né, que nos disse assim, é a ciência que descreve a superfície da Terra, estuda os acidentes geográficos, climas, solos, relações entre o meio natural e os seres vivos, plantas, animais. Ele descreveu. Talvez o Gustavo não esteja numa atividade como essas crianças aqui, que estão fazendo pesquisa, trabalho de campo. Ele talvez tenha uma escola onde a geografia trabalhe descritivamente, né? Como ele cita bem, acidentes físicos, climas, solos, essa é a ideia que ele tem. Já o George, de 9 anos, ele diz o seguinte, para mim é o nosso espaço, é a terra, os continentes, os países, oceanos, e assim vai. É onde a gente vive, né? São os lugares de onde somos e de onde não somos. É tudo. A gente aprende tudo do mundo. Ele adora geografia. Então, ele se inseriu. Quer dizer, nessa questão, George tem um tipo de trabalho que coloca a geografia estudada a partir da vida. Por isso que ele se insere. Então, talvez, quando ele se torne um adulto, ele vai dizer, eu adorei trabalhar geografia, como ele já diz agora. Então, quando eu trouxe essa opinião das crianças, eu quero provar a vocês que a forma de trabalho mostra, né, para o aluno o sentido da matéria.
E aí é que chega o momento de nós estudarmos as correntes de pensamento que estruturaram a história e a geografia. Nós vamos agora assistir um vídeo sobre o positivismo. É uma forma mais clara, porque usa imagens, né? Traz exemplos e vai ficar mais concreto para vocês. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre o que ele disse e o que nós fizemos como esquema. Positivismo. O positivismo adveio da teoria de Augusto Comte, que pretendeu realizar, por meio da ciência, uma reforma social, afirmando que a única ciência capaz de reformar a sociedade é a sociologia, ou física social, que era a ciência positiva dos fatos sociais. A sociologia era a única ciência social, a ciência geral da sociedade. O positivismo de Comte procurou eliminar da metodologia a busca a priorística de princípios estabelecidos por via dedutiva. Negando a metafísica, supervaloriza o empirismo, dando preferência às ciências experimentais, ao confiar exclusivamente no conhecimento de fatos, afastando qualquer ato cognitivo que não tinha partido da observação. Comte afirma também que numa ordem qualquer de fenômenos, a ação humana é sempre ilimitada, isto é, a intensidade dos fenômenos pode ser perturbada, mas nunca a sua natureza. Assim, o desenvolvimento humano é sempre o mesmo, apenas se modifica na desigualdade de sua velocidade. Com o positivismo, Comte luta contra o emprego do método teleológico na investigação científica, pois todos os fenômenos vitais devem ser, na sua concepção, explicados por suas causas sociológicas. O positivismo no Brasil. Esse fenômeno ocorreu na América do Sul, sobretudo no Brasil. As primeiras manifestações do positivismo no Brasil datam de 1850, quando Manuel Joaquim Pereira de Sá apresentou tese de doutoramento em Ciências Físicas e Naturais, na Escola Militar do Rio de Janeiro. Houve no Brasil dois tipos de positivismo. Um positivismo ortodoxo, mais conhecido, herdeiro das últimas concepções kantianas da mística religião da humanidade, que se espraiou entre os militares, e apoiado pelo discípulo de Comte, Pierre Lafitte. E um positivismo heterodoxo, que se aproximava mais dos estudos primeiros de Augusto Comte, que criaram a disciplina da sociologia, e era apoiado pelo discípulo de Comte, Émile Littré. No Brasil, foi fundada a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, que constituiu a origem do apostolado positivista do Brasil e da Igreja Positivista do Brasil, cuja finalidade era formar crentes e modificar a opinião por meio de intervenções oportunas nos negócios públicos. Entre essas intervenções, sem dúvida, foi importante a participação dos positivistas no movimento republicano, embora seja um exagero dizer-se que foram eles que proclamaram a República em 1889. Influíram, é verdade, na Constituição de 1891, e a bandeira brasileira passou a ostentar o lema kantiano, Ordem e Progresso. Elaborada por Raimundo Teixeira Mendes, ela procura indicar, ao mesmo tempo, a continuidade social do Brasil, o retângulo verde e o rombo amarelo, e a mudança, ou seja, o avanço, de regime político que então se operava no país, a esfera armilar. Na bandeira lê-se a máxima política positivista, Ordem e Progresso, surgida a partir da divisa kantiana, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. No século XX, o entusiasmo pelo positivismo religioso decresceu consideravelmente,
mas continuou a existir a Igreja Positivista do Brasil no Rio de Janeiro, que permanece atuante até os dias de hoje. Pois é, quer dizer, esse filme ele nos traz em linhas gerais que o positivismo ele foi uma doutrina do século XIX. Ele surge com o iluminismo numa contraposição àquela presença da igreja, que norteava tudo, né, no período da Idade Média. Pregava essa redução de todos os fenômenos a fenômenos físicos. Então, para o positivismo, tudo que pertencesse à crendice, ao teológico, não era ciência. Os seguidores faziam uma separação entre o autor e a obra. Quer dizer, eles achavam que a base da ciência estava na neutralidade. A gente tem que refletir isso, se quando a gente faz alguma coisa, nós não colocamos um pouco de nós, né, naquele trabalho. Então, eles diziam que não, tinha que ser neutro. A imaginação, ela não podia subordinar a observação, tinha que buscar apenas o que estava ali, o que estava visível. E o positivismo, então, se resume no como, através da descoberta e do estudo das leis naturais. Quando a gente vivia, né, essa doutrina, a história e a geografia era trabalhada como? Era vista como? Para a história, era formada de cronologia. Então, professor, fique atento. Essa doutrina é do século XIX. É aquela que nos fez aprender a chegada dos portugueses com o nome de descobrimento do Brasil. 1501, 1505, 1513, com as expedições, depois as capitanias hereditárias. Então era só a base cronológica, né? A busca incessante por esses fatos históricos comprovados. Excluía qualquer tipo de tensão. Quer dizer, os portugueses chegaram, entraram, como é que foi o encontro? Não interessa. Isso não está ali para que a gente possa verificar. Excluir as tensões, os conflitos e todas as manifestações da vida social. A busca, né, desses fatos exige a neutralidade. Você não pode interpretar. Você tem que dizer o que os documentos, o que a fonte histórica que você está pesquisando mostra. Então, nesse sentido, a abordagem do ensino, né, da história dentro da linha positivista implica numa metodologia da aula expositiva. Por que o professor vai escutar o aluno? A opinião dele não interessa, é o fato que interessa. Foi assim que foi e é assim que é. Então, é aquela aula onde só o professor fala, os alunos escutam e anotam. O sujeito da aprendizagem tornava-se, então, um receptáculo. Ele simplesmente era uma cabecinha onde se colocava uma série de informações para ele decorar e depois ele responder na prova. Os conteúdos eram sempre dados a partir dos grandes acontecimentos históricos e políticos. Por isso aquela coisa, Duque de Caxias, né? O descobrimento do Brasil, o jesuíta que escreve o poema Nas Areias, José de Anchieta. Então, era baseado nesses feitos, né? Era isso que se trabalhava. A geografia, por sua vez, também sofria dessa questão, né? Foi submetida a esse método. Deixou de ser holística, uma matéria que via as coisas na sua totalidade, para se tornar pulverizada, especializada, fragmentada. Aí criaram-se várias geografias, a geomorfologia, a biogeografia, a climatologia. A base do ensino era a descrição, a enumeração, a classificação dos fatos. Os homens, inclusive, passaram a ser estudados na geografia como dados quantitativos. Quer dizer, ele era a população, quanto tinha,
quanto os homens quanto as mulheres, não se fazia a interpretação desses dados. O programa, então, era formado pelas gavetinhas. Quem é de mais idade, assim como eu, lembra que a gente estudava clima, relevo, vegetação, hidrografia. Inclusive, quando a gente estudava o Brasil, você veja o absurdo, eles nos ensinavam o Planalto brasileiro em Minas. Depois, um outro tipo no Nordeste, quando é todo um conjunto. O Planalto brasileiro é o centro do Brasil, com as serras com os nomes locais. Então, nesse sentido, o positivismo trazia essa dificuldade da gente olhar, né, o conteúdo como um todo integrado. Essa forma representava um sacrifício muito grande para os alunos, porque eles tinham que reter muitas informações. Era aquela época em que a gente tinha que decorar todos os acidentes do litoral do Brasil, né, todos os cabos, as baías, quer dizer, sem muitas vezes saber o que é um cabo, o que é uma baía. Então, nesse sentido, não tinha o mínimo significado para as crianças. Nesse mesmo século, né, século XIX, foi o século das movimentações, onde a industrialização trouxe contradições grandes, uma outra corrente de pensamento surge. É o pensamento marxista, que foi conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais de Marx e Engels. Baseado na concepção do materialismo histórico e da dialética, eles criaram uma outra forma de análise do mundo em que se vive. O marxismo é sempre uma teoria um pouquinho mais complexa. Eu selecionei um vídeo para vocês que vai trazer de modo claro os princípios e depois a gente faz os comentários. Seria um absurdo que a humanidade inteira se dedicasse a trabalhar e a produzir subordinadamente a um punhado de grandes empresários.
Ela deveria também ser a luta ideológica para que o socialismo fosse conhecido pelos trabalhadores e assumido como uma luta política pela tomada de poder. Marx tentou demonstrar que no capitalismo sempre haveria injustiça social e que o único jeito de uma pessoa ficar rica e ampliar sua fortuna seria explorando os trabalhadores. Desse modo, quanto menor o preço pago ao operário e quanto maior a duração da jornada de trabalho, tanto maior o lucro empresarial. Tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machine. Neste campo, o proletariado deveria contar com uma arma fundamental, o partido político. O partido político revolucionário que tivesse uma estrutura democrática e que buscasse educar os trabalhadores e levá-los a se organizar para tomar o poder por meio de uma revolução socialista. Round 1, fight! Gerais, o que o vídeo nos mostrou é que o marxismo ele vai compreender o homem como um ser social que possui a capacidade de trabalhar e desenvolver essa produtividade na qual ele vai criar as suas condições de vida. É fruto de décadas de colaboração entre Marx e Engels. O marxismo ele influenciou o mundo em todos os aspectos, na parte econômica, no planejamento, na mudança da linha desse trabalho exploratório da indústria, no comércio, na filosofia, até no jeito de ser das pessoas. Teve uma grande influência. Na história e geografia é lógico que com essa forma de pensamento nós vamos ter que mudar a dinâmica. Nós não vamos fazer a criança um receptáculo de informações para ela repetir na prova. Nós vamos fazer ela pensar. Então, na historiografia marxista, por exemplo, ofereceu uma perspectiva muito importante. A primeira coisa que foi feita é que tirou dos heróis a história, colocou nas massas. São as massas que movimentam o pensamento, que provocam as mudanças. Então, ele mostrou que hoje quem deve ser homenageado são os grupos sociais, são as pessoas, e não uma pessoa só, o herói, como era no caso do Duque de Caxias, que a gente aprendia na escola. Indicou também que os fatos históricos, eles sempre foram motivados pela exploração,
que o homem sofre, né, no seu trabalho. É a injustiça social. Então, dessa injustiça social, as massas sempre se organizam, às vezes com uma liderança, e vão contra o sistema. E aí as coisas vão mudando. O ensino da história, mediado pela concepção histórico-social, que é o marxismo, permite o aluno situar-se, entender a sociedade, a época atual, aprendendo o seu movimento, que ela tem um fluxo, né? Por exemplo, a gente quando ensinava para a criança colônia, império e república, o professor dá 2 datas, o início a chegada dos portugueses até a independência. Essa era a colônia. Mas o que significa colônia? Então, se ele tem uma linha crítica, uma linha marxista, ele vai se interessar além da faixa da data. O que era, quais eram as características, como viviam as pessoas, como trabalhava, como era a sociedade. Só quando entendermos criticamente a sociedade que detém o poder econômico é que podemos compreender as sociedades anteriores, as do passado. Então, você tem que analisar a sociedade a partir dos grupos, né, dos grupos que vivem e convivem. Privilegia o processo dinâmico em que se confrontam esses grupos sociais. Analisa a dimensão temporal da vida social, expressando todas as transformações e mostrando por que elas aconteceram. Trabalha no sentido de desenvolver relações espaço-tempo, semelhanças, diferenças, mudanças e permanências, que é uma coisa que, por exemplo, o professor que não está antenado nisso, quando ele fala da independência do Brasil, passa a ideia para a criança que toda a estrutura de colônia acabou. Não, existem permanências e mudanças, né? Do mesmo modo, semelhanças e diferenças. E aí a história precisa ir além, presta atenção, professor, da data e do fato. Ela tem que analisar outros 2 pontos, que são a história de média duração e de curta duração. A gente até começa com a chegada dos portugueses. É um fato, né? Então, é o que chama tempo dos acontecimentos. A média duração é o tempo da conjuntura. O que fez aquele acontecimento ter existência? O que aconteceu que gerou aquele fato? Então, essa é o que nós temos que discutir, que é o tempo da conjuntura. E também temos que discutir com a criança o tempo da estrutura. Esse tempo da estrutura é o de longa duração. Eu coloquei aqui na telinha 3 imagens. Então, a chegada dos portugueses é o tempo do acontecimento. O tempo da conjuntura, por que os portugueses conseguiram chegar aqui às Américas? Por quê? Com a descoberta das caravelas, as viagens pelos oceanos, foi possível. Então, eles vieram. Isso aí é o tempo da conjuntura. E o tempo da estrutura? Por que os portugueses? Né? Por que eles vieram para cá? Porque a Europa toda estava em expansão. Então, todo esse raciocínio precisa ser ensinado para a criança, para que ela, de algum modo, apreenda uma história verdadeira e não uma história só de narrativas, de fatos e datas. A geografia, por sua vez, faz a criança e o professor, né, ensinando, a pensar o espaço para que ele possa nele se situar, para que ele possa nele combater. Se você não sabe o contexto no qual você está inserido, você não resolve os problemas que surgem nessa sociedade que você faz parte. Propõe romper com a ideia de neutralidade. Não existe neutralidade. Todo mundo que estuda, que compõe textos, quadros, né, análises, coloca um pouco de si.
E é bom que coloque para poder ser colocada em discussão, para gerar uma polêmica. Então, inclui-se a geografia nas ciências sociais, fazendo com que os fenômenos da natureza destacado enquanto recursos para a vida humana. Estabelece uma educação que crie, né, que estimule a inteligência e crie o pensamento crítico. Muitas vezes o professor pensa que pensamento crítico é fazer crítica. Pensamento crítico não é isso. Pensamento crítico é a leitura do texto, é a análise daquele texto, é a capacidade que você tem e que você constrói de analisar versões e criar uma posição. Então isso a geografia começa a levantar. Nessa perspectiva da geografia crítica, que aí a geografia se autodenominou crítica, não está localizado o ensino no professor ou na ciência, está localizado no aluno. Ele que vai fazer parte desse contexto e ele que vai trazer a análise, né? Quer dizer, então estudar história e geografia hoje é estudar a conjuntura, a estrutura, o fato. Você estuda o fato, mas prioriza a conjuntura e a estrutura. E a geografia é fazer essa análise sociedade e natureza, fazendo com que o homem, né, participe, o homem tenha a sua opinião, modifique. E esses novos enfoques surgiram da linha marxista. Então, quando a gente iniciou a série de aulas por esse tema, é para você, professor, na hora que estiver preparando as suas aulas, você pensar: que corrente? Será que eu estou no século XIX? No século XIX que já foi superado pelo marxismo? Então, para terminar, eu tinha deixado dois exemplos de aulas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar o que a gente vai trabalhar o que nós chamaríamos de descobrimento do Brasil, que hoje a gente não fala mais assim, nós dizemos a chegada dos portugueses, porque descobrir é uma coisa inédita, né? A gente, quando descobre, ninguém viu antes. E aqui já existia um povo, que eram os indígenas. Então, quando nós vamos trabalhar esse tema, a gente, dentro dessa linha marxista, a gente tem que analisar quem veio, quem estava, como foi o encontro dos dois grupos, né? O que eles trouxeram, qual foi a ação de um sobre o outro. E aí nós vamos desenvolvendo o processo histórico. Do mesmo modo, quando se faz a geografia, né, que nós vamos analisar um espaço, a natureza daquela relação, daquele espaço, né, que a gente possa dizer o município ou o estado, quando você vai trabalhar essa questão, a primeira coisa que você tem que fazer é partir do que o menino vê, do que ele sabe. Perto da sua casa tem o quê? Morro? Tem rio. Então vamos conceituar com eles. Depois nós vamos ver como é que está a relação do homem com aqueles elementos da natureza. Então o rio está poluído, quem é que é responsável por isso? Então é nesse caminho. Fazer o nosso ensino dinâmico, o nosso ensino participativo, esquecer o questionário. Deus me livre questionário hoje. A criança vai matar o professor, em termos assim de brincadeira, né, de eu dizer assim, mas ele vai ficar atacado de raiva, não vai querer nem vir à escola se o ensino dele for o questionário. Então não é assim, discutindo, trazendo temas, passando filmes. Esses filmes, esses vídeos, nós encontramos na rede, tem outros para a idade das crianças, o Ministério da Educação libera para que a gente use. Então o professor tem que ser um pesquisador para poder trazer essa forma de trabalho para a sala de aula. Como vocês viram nos nossos dois exemplos, um de história e outro de geografia, a conclusão que nós teríamos dessa aula seria que o professor precisa entender a linha de pensamento que ele está usando
quando trabalha o conteúdo com as crianças. Porque para cada linha de pensamento existe uma metodologia, uma forma de trabalho, uma forma de reflexão. Nós demos o exemplo da chegada dos portugueses ao Brasil, que nem dissemos descobrimento do Brasil, não é? Porque nós já comentamos que descobriram uma coisa inédita. E, na verdade, já tinha índio aqui. Então, eles não descobriram, eles chegaram. E, do mesmo modo, a relação sociedade-natureza, quando vai se apresentar um espaço de município, um espaço do Estado. Então, nesse sentido, a ideia principal que ficou dessa aula é que você, professor, precisa ter claro a metodologia e o encaminhamento teórico no qual você vai se pautar para organizar o seu pensamento e a discussão com as crianças. Até a próxima.